Boa tarde, meus amigos, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, né? Meus amigos, hoje eu gostaria de falar sobre pastores na política. Estamos chegando aí em época de política, né? Então nem gosto muito de estar falando sobre política, mas como estamos chegando aí nessas épocas, eu gostaria de falar sobre pastores na política, tá certo? Então eu quero convidar você desde já, meu amigo, abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3, 4 e 5, tá certo? Diz o seguinte: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo, porque ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então presta atenção nesse texto, que é a partir daqui que eu vou falar sobre pastores na política. Nós temos visto aí, no nosso país aí, uma imensidade de pastores que se envolvem na política. Só como deputado nós temos mais de 100 pastores aí, que são deputados. Eu vou falar o que eu acho disso, o que a Bíblia fala sobre isso também, tá? Então algumas pessoas me perguntam sobre esse assunto, sobre o crente na política, o que eu acho, o que eu não acho, se a Bíblia fala alguma coisa contra. Então eu quero que você entenda duas coisas. Uma coisa é o crente na política, tá? Outra coisa é o pastor na política. São coisas totalmente diferentes. Então eu vou tentar explicar de uma maneira muito fácil para você que está aí me assistindo, para que você entenda o que a Bíblia quer de um crente comum e o que a Bíblia quer de um pastor. Tá certo? Então surgem muitas coisas no tempo de política, como direita, esquerda, crente que vota na direita, crente que vota na esquerda. O que eu acho disso aí? Então, antes de falar sobre o pastor, eu quero falar sobre o crente comum, que na hora de votar, cada crente deve votar em quem ele quiser. Seja o partido de direita, seja de esquerda, seja de extrema direita, extrema esquerda, seja de centro. Até porque eu particularmente não acredito em direita e esquerda, tá certo? Quem entra lá, todos vão ser de um mesmo partido depois, tá certo? Então, se você quiser a minha opinião em quem o crente deva votar, eu acho que o crente deve votar em quem ele quiser. Eu não dou minha opinião sobre partido A, partido B, sobre esse ou sobre aquele, tá bom? Então cada crente deve votar em quem quer. E não deixa que ninguém interfira no seu voto. Não deixa que pastor mande seu voto, que ninguém mande seu voto. Você vota naquele que você acha que é melhor. Certo? Então nós estamos aí em tempo de política. Nós temos aí candidatos como Bolsonaro, Lula, temos aí a presidente, temos Ciro Gomes. E temos outros aí também. Você tem aquele que você escolheu para votar, não deixe ninguém interferir, tá certo? Eu tenho aquele que eu escolhi para votar, ninguém vai interferir nisso, tá certo? Então, mas uma coisa que eu posso te falar como irmão, é que se, por exemplo, temos aí vários políticos conhecidos, se você acha que o Bolsonaro foi um bom governo, vote nele, tá certo? Se você acha que o Lula no passado foi bom, você vote nele também. Se você não quiser votar nenhum nem de outro, temos vários outros aí, como Ciro Gomes, temos a Tebet e outros aí também, tá bom? Então você vota em quem quer. Mas o foco meu hoje é falar sobre pastores na política, tá certo? E tem duas formas de um pastor ingressar na política. Quero que você entenda isso. Existe a forma direta dele ingressar e temos a forma indireta. Então nós temos o pastor que ele quer ingressar na política, quer entrar de cabeça mesmo, quer ter algum cargo na política, tá certo? E nós temos aquele que é o pastor politiqueiro também. O que mais tem é pastor politiqueiro que quer fazer com que a sua igreja vote no seu candidato, porque ele vai receber alguma coisa por isso também, tá bom? Então, esses dois tipos.
Então, como disse no começo, uma coisa é o crente entrar na política, outra coisa é o pastor. Por quê? Vamos voltar para os nossos versículos, que são os versículos-chave para que a gente possa entender. Que eu não vou falar só sobre política, não. Vou falar sobre trabalhos secundários também. Mas, como estamos em tempo de política, eu vou começar falando de política. Olha só. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Então, aquele que vai militar, ele é chamado aqui de soldado. E ele vai sofrer. Tá certo? Então, se alguém acha que tem chamado para o ministério e que Deus está chamando ele para ser um pastor, saiba que ele vai sofrer aflições. Tá certo? Por isso que não é qualquer um que pode ocupar esse cargo. Eu já falei alguns vídeos atrás sobre o pastoreado. Não é para qualquer um. Então, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Outra coisa, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então aqui Timóteo está sendo chamado de um soldado. Paulo diz, ó Timóteo, você é um soldado. Você vai sofrer como um bom soldado de Cristo. E ninguém que milita não pode se embaraçar com nenhum tipo de negócio desta vida. Imagine a política. Então esse que está militando é aquele que está no ministério. É aquele que está no ministério. Eu ouvi um pastor falando, não sei se eu posso falar o nome dele aqui, mas eu vou falar. É um pastor presbiteriano que chama, se eu não me engano, é Hernandes Dias Lopes. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção. E uma coisa que, claro, que eu já sabia também, mas eu fiquei pensando naquilo. Ele falou que o sonho de todo pastor é ser pelo menos um vereador. E é o que nós temos visto isso. Quantas igrejas não têm lançado pastores como vereadores, como prefeito, como algum cargo, tem ingressado na política. Existem igrejas maiores, que eu não vou citar o nome aqui, que tem vários prefeitos, deputados, tem até governador e senador. Não vou dar o nome porque não vem ao caso. Mas aquele que milita, ele não pode se embaraçar com negócio nenhum desta vida. Então por que no começo eu falei sobre que uma coisa era o crente na política, outra coisa é o pastor na política? Por quê? Porque o pastor está militando, ele é chamado aqui de soldado, ele é um ministro. Então ele, particularmente, não pode se embaraçar com nenhum tipo de negócio dessa vida. Ele não pode. Por vários motivos. O primeiro motivo é que Deus não chamou ele para isso. Deus alistou ele para a guerra. Deus chamou ele para o ministério. Então a função de um pastor é cuidar de ovelhas, tá certo? Então pode ser que você que está me ouvindo não é pastor, pode ser que você seja um pastor e você vai ficar chateado comigo, mas preste bem atenção no que a Bíblia está dizendo. Se você é pastor ou quem é pastor não pode se embaraçar com nenhum tipo de negócio dessa vida. Então se um pastor quer entrar na política, tudo bem. A primeira coisa que ele tem que fazer é entregar o seu ministério. Ele não é apto para o ministério. Ele não é apto. Deus chamou ele para cuidar de ovelhas. Não chamou ele para se embaraçar com nenhum tipo de negócio dessa vida. Já tem outras pessoas para fazer esse tipo de negócio. Então ele tem que cuidar do seu ministério. Ele tem que cuidar de ovelhas. Ele não pode se embaraçar com nenhum negócio dessa vida. Por quê? Porque Paulo diz para Timóteo que essa pessoa que foi alistada, ela deve agradar aquele que o alistou, que o arregimentou para a guerra. Como é que um pastor vai agradar a Deus, aquele que o alistou ele para a guerra? Pregando o evangelho, cuidando de pessoas, cuidando de almas. É assim que ele pode agradar aquele que o alistou para a guerra. Por isso que eu estou dizendo desde o princípio que uma coisa é o crente na política, outra coisa é o pastor na política. O pastor foi chamado para cuidar da igreja de Deus e não para se embaraçar com nenhum tipo de negócio desta vida. Outra coisa, se alguém também milita, este alguém não vai ser coroado
se não militar legitimamente, tá bom? Então, se alguém quer ser curado, ele vai ter que militar legitimamente. Desde a antiguidade, vou pegar o exemplo aqui da Grécia, por exemplo, que já existia naquela época Olimpíadas lá em Atenas, na Grécia, e a questão não é só você vencer, a questão é como você venceu. Então, se alguém fosse disputar uma corrida, ele tinha que vencer legitimamente, sem trapacear. Então, nós temos hoje aí, o que você deve conhecer aí em qualquer tipo de esporte, o chamado exame antidoping. Então, o camarada, ele jogou uma partida de futebol, ele fez 3 gols, ele fez 5 gols. Aí, quando ele vai passar por exame antidoping, viu que ele não jogou aquela partida legitimamente. Então aquela coroa ou aquela medalha será retirada dele. Tá certo? Ele não fez legitimamente. Paulo está dizendo a Timóteo, olha Timóteo, se alguém milita, esse alguém não pode ser coroado se esse alguém não militar legitimamente. Então como é que um pastor pode militar legitimamente se ao invés dele cuidar da igreja de Deus, se ao invés dele estar lidando com o problema das famílias da igreja, se ao invés dele estar evangelizando lá no seu bairro, entregando panfleto, falando do amor de Cristo, ele está lá dentro da política. Como é que ele pode ter tempo para isso? Como é que ele pode acudir aqueles irmãos que estão em necessidade, precisando de ouvir um conselho? Como é que ele vai fazer isso? Aí quando ele estiver diante de Deus, você acha que ele vai ser coroado? Olha só o que é que Paulo diz aqui. Eu vou pegar um versículo aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5 e depois versículo 8. Diz o seguinte, versículo 4, 2 Timóteo 4. Mas tu, ó Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Ei Timóteo. Timóteo estava já desanimado. Paulo diz, não, você foi chamado para cumprir o seu ministério. É por isso que ele está dizendo lá atrás, Timóteo, não se embarace com nenhum negócio dessa vida. Cumpra o seu ministério. Capítulo 4, agora versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Só Paulo vai ser coroado? Não, ele diz, você também pode ser coroado. Se você militar legitimamente, você vai ser coroado. Então como é que alguém que está envolvido em política, um pastor, e esqueceu da igreja de Deus, ele vai ser coroado naquele dia? Se ele não está militando legitimamente. Ele esqueceu que o chamado dele não é para política e não é para nenhuma outra coisa dessa vida. É para o ministério. Como eu disse, uma coisa é o crente na política, outra coisa é o pastor na política. Embora eu acho que não é uma coisa boa nenhum tipo de crente na política, mas tudo bem. Se ele não tem igreja para tomar conta, se ele não é um pastor, não exerce pastoreado, ele não é um ministro, então tudo bem. Mas o ministro, o pastor, presbítero, ancião, bispo, ele não pode se embaraçar com nenhum negócio dessa vida. Ele tem que agradar aquele que o arregimentou para a guerra. Então não é só a política, meus amados. Meu irmão, meu amigo, você que está me ouvindo, pode ser que você que está me ouvindo, você não pertence a nenhum tipo de igreja, mas preste bem atenção. O ministro não pode se embaraçar com nenhum negócio dessa vida. Eu estou aqui falando de política e nós estamos em tempo de política, mas pode ser outras coisas. O pastor, ele não pode, por exemplo, ter um trabalho secundário também, fora da igreja. Eu vou trabalhar para o Estado agora, que eu vou ter um salário bom, vou trabalhar para a prefeitura, eu vou entrar na empresa tal, é uma empresa multinacional, vou ter um salário bom. Não, nada disso. Você que é pastor, não. O membro da sua igreja pode, você não. Você não pode se embaraçar com nenhum tipo de negócio nessa vida. Não é só com política, não. É com trabalho secular. Como é que um pastor que tem um trabalho secular trabalha fora da igreja o dia inteiro e ainda faz bico e bico do bico? Como é que ele pode chegar diante de Deus e dizer, achando que vai receber uma coroa? Ele não está militando legitimamente.
Como é que ele vai ter tempo de aconselhar um casal que está com problema no casamento? Como é que ele vai ter tempo para aconselhar um casal que está com problema na criação de filhos? Ele não pode se embaraçar com nenhum tipo de negócio dessa vida. Agora, é claro, meus amigos, que existe dois lados também. Tem pastor que talvez ele tenha mesmo que trabalhar fora da igreja. É uma pena isso. Porque a igreja poderia pagar a ele e não quer pagar nada. Ou talvez paga meio salário mínimo. Então ele não pode sobreviver. Aí ele vai ter que trabalhar mesmo. Mas eu quero dizer que eu não sou de acordo. E a Bíblia também não é de acordo. Paulo diz que aquele que exerce bem o seu ministério, ele deve receber duplicado. Ele deve receber até hora extra. A Bíblia diz que aquele que está no ministério, ou seja, o boi, quando está trabalhando, ele não pode ter sua boca amordaçada. Ele não pode. Então, se alguém está no ministério, está trabalhando, a igreja deve bancar esse alguém. Claro que eu sou contra, e a Bíblia também é contra, sobre pastor que quer super salários. Isso não existe. O pastor deve estar no ministério não para ganhar dinheiro, mas por amor ao evangelho, por amor ao reino, por amor às almas. Ele deve estar no ministério, tá? Então eu vou usar uma ilustração aqui para que você entenda o que eu quero falar. Suponhamos que eu seja pastor de uma igreja que tem lá 100 membros e que tem uma arrecadação de 20 ou 30 mil reais por mês, e a igreja queira me pagar um salário mínimo. Está totalmente errado. Está totalmente errado. A igreja deve pagar para um pastor um salário que dê para ele viver, para que ele não tenha que fazer nenhum tipo de trabalho secular, para que ele não tenha que se embaraçar com negócio algum dessa vida. Tá bom? Mas, por exemplo, uma igreja pequena, estou me usando como exemplo. Vamos supor que eu fosse convidado para ser um pastor de uma igreja que tenha 10 membros, e a igreja só pudesse me pagar R$1.000 por mês. Eu não posso exigir que essa igreja me pague 4, 5 mil por mês. Então existem dois extremos. Se uma igreja tem dificuldade para pagar um salário para um pastor que dê para ele se manter, peça socorro para outra igreja. Mas se uma igreja tem condições e não quer pagar um salário para o pastor comer e beber, toma vergonha. Essa igreja tem que tomar vergonha e tem que pagar um salário digno para esse pastor. Tá certo? Então existem os dois lados da moeda. Por que esse pastor quer trabalhar, fazer um trabalho secular? Por que ele está trabalhando fora da igreja? Se o que leva um pastor a trabalhar fora da igreja é para complementar a sua renda, porque a igreja poderia pagar um salário melhor e não quer, então a culpa não está nesse pastor, está nessa igreja. Mas se essa igreja já paga um salário que dá para esse pastor se manter e ele quer continuar trabalhando em trabalhos seculares, seja político ou fora da política, como eu falei, qualquer tipo de trabalho, então o erro está nesse pastor. Se o que ele ganha dá para ele se manter, o erro está nele. O apóstolo Paulo, por época da vida dele, teve que trabalhar, teve que fazer tendas. E por que ele teve que fazer isso? Porque a igreja que enviou ele já sequer mandava o pão de cada dia para ele. Tá certo? Então existem os dois lados que nós temos que ver, tá certo? Mas voltando para a política, como eu já disse, um pastor não deve entrar na política, não só porque lá, o pastor não deve entrar na política, a política é suja, ele vai se corromper, nada disso. É porque a função dele é cuidar de ovelhas. E ele não pode, de forma alguma, se embaraçar com nenhum tipo de negócio dessa vida. Ele deve agradar aquele que o arregimentou, o alistou para a guerra, tá certo? Então eu espero que você possa ter entendido essa mensagem. Quero que você avalie aí, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí de gostei, tá certo? Você que é inscrito no canal, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu joinha aí de gostei se você gostou, compartilhe o vídeo aí. Você que não é inscrito no canal, se você viu esse vídeo, se você gostou desse vídeo, gostou de qualquer outro vídeo aí, se inscreva no canal, deixe o seu joinha de gostei aí também, faça o seu comentário, compartilhe o vídeo, porque se ele for importante para a sua vida, pode ser importante para pessoas que você conhece, tá certo? Forte abraço a todos, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um. Forte abraço a todos. Deus abençoe.